mas vamos estar compartilhando com vocês uma palavra muito conhecida, já lida por muitos de vocês. Está em Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, verso 31 até o 44. Vamos proceder aí a leitura rapidinho. Ao que ele lhes disse: vinde vós à parte, para um lugar deserto, descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. O 32 diz: retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, o viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Então lhes perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: quantos pães tendes? Ides ver. E, tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Reclinaram-se em grupos de 100, de 50, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e fartaram, e em seguida recolheram quantos? 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram, na minha Bíblia diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós vemos aqui um dos mais impressionantes milagres realizados por Jesus. Eu até intitulo aqui Milagre dos Pães, né? Nesse texto, e não multiplicação dos pães, como na maioria das traduções. Voltando a dizer que no original não existe esse título que nós temos aqui, ó, Jesus alimenta 5.000, não tem. E também não tem essas divisões aqui de 30, 31, 32 como versículos. Isso foi feito pela casa publicadora, pela gráfica, para facilitar um pouquinho a localização dos versículos, tá bom? Então no original não tem isso. Então alguém colocou lá Jesus alimenta 5.000 ou multiplicação dos pães. No meu ver tinha que ser milagre dos pães esse texto. Mas não é esse tema da mensagem. A mensagem que eu quero trazer para você tem sobre tema fome no deserto. Qual é o tema da mensagem? É isso aí que nós vamos falar. Sobre o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, e o impressionante aqui é que existem os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, que tem a sua similaridade, contado de uma forma diferente por cada um dos evangelistas. Mateus escreveu para um povo, Marcos para outro e Lucas para outro. Esses evangelhos sinóticos têm acontecimentos parecidos, contados de uma forma diferente por cada um deles. Então vamos lá. Existem os quatro evangelhos. Quais são os 4 evangelhos?
Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Existem milagres que são registrados apenas em um deles. E existem milagres que são contados por apenas os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Porém, existem milagres que são relatados nos 4 evangelhos. E eu vou dizer aqui para você, o único milagre registrado pelos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. Que vem como multiplicação, mas que eu falo milagre dos pães. E sem dúvida eu digo para você, foi algo que marcou muito a vida dos discípulos naquela época. Se nós pudéssemos então observar em detalhes como que foi o conteúdo, o que aconteceu e da forma que aconteceu esse milagre, irmão, é algo profundo que aconteceu aqui. Esse tema sobre fome no deserto, ele surgiu quando eu comecei a notar seguidamente algumas expressões de deserto. Tanto é que eu coloquei nas minhas redes sociais esses dias atrás sobre a questão do deserto. Falei que no deserto a gente se enfrenta a solidão, a gente enfrenta, parece que aquele isolamento social, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não está lá. Quem viu isso na minha rede social aí? Alguém viu? Foi uma meditação, cada dia eu estou postando alguma coisa, hoje também postei outra, e eu falei sobre processo hoje. Quem viu sobre processo hoje nas redes? Então, lá no nosso Instagram tem lá, coloquei no Facebook também. Processo, existem 2 coisas que são importantes no processo. É o tempo, que nos prova tanto, e quem lembra qual é a outra coisa? E a confiança. Por que isso? Porque veja bem, se você não confiar, como que você vai esperar? Esperar em quem você não confia. Então o tempo realmente é algo que então você precisa de paciência e você precisa também de confiança. Então às vezes durante esse processo aí a gente passa por uma agonia muito grande, porque nós queremos no nosso tempo, da nossa maneira. E no estudo das células nós estamos aprendendo muito sobre isso, sobre espírito controlador. Quem está indo para a célula, diga amém. Quem está gostando desse estudo? Está mexendo muito com a gente, né? Aprendemos a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte vai vir agora no próximo estudo. Algumas dicas de como abrir mão do espírito controlador. E parece que a gente tem esse costume de nós queremos comandar a nossa vida, tem que ser da nossa forma. E o pior, não é só a nossa vida que a gente quer controlar, queremos controlar a vida dos outros. Então é esse o nosso perigo. Então, aqui nesse milagre dos pães, eu pude identificar que trata-se de alguns ensinamentos profundos para mim e para você, que eu quero compartilhar com vocês. Você vai ver nesse texto que Jesus, ele propositalmente, devido a uma circunstância, lógico que ele estava envolvido na ministração da palavra, teve um momento que Jesus, ele foi para um lugar, e esse lugar que ele foi para um lugar o quê? O que diz o texto? Você vai ver no capítulo 6 de Marcos, verso 31. Vinde aqui, discípulos, vamos para um lugar à parte, deserto. Você viu aí? Olha aí, ó. Vamos para um lugar à parte. A um lugar o quê? Deserto. Mas a intenção de Jesus era repousar um pouco lá. Repousar um pouco, descanse. Quer dizer, tinha aquele momento de estafa física, sabe? Olha lá, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Você vê como é que estava a vida corrida ali. Só que tudo na vida de Jesus se resume a um propósito. Fale para quem está do teu lado: a nossa vida aqui na terra, tudo tem um propósito. Até nas coisas simples que acontecem com a gente, sobre deitar, sobre levantar, sobre ir trabalhar, sobre ir lazer, num lazer. Você vê como é que é as coisas. Jesus foi para um lazer, foi um momento de comunhão. Por exemplo, ele chegou lá numa festa de casamento, Márcio. E numa festa de casamento, que estava todo mundo numa alegria muito grande, o que aconteceu? Acabou o vinho, que era um fato muito predominante, importante naquele momento, o vinho.
E eu já contei aqui sobre isso. Jesus estava na festa ou não estava? Mas estava ali na festa somente para usufruir daquele momento especial. Mas por um instante, por um momento, Jesus teve que agir ali. Você vê, Jesus no meio do caminho estava indo atender um homem que era, a filha era Jairo, né? E a filha dele estava doente. O que aconteceu no meio do caminho? Quem apareceu no meio do caminho? Era algo esperado? Não, era algo que aconteceu no meio do caminho. Jesus deixou de atender? Então nada na vida de Jesus era por acaso. E com Paulo, se você puder observar, também era assim. Quem imaginaria que Deus ia fazer um milagre numa prisão de Paulo? Já parou para analisar? Olha só, se fosse outros, como muitos crentes hoje, iria murmurar o tempo todo. Ah, mas como é que pode? Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Estou preso, onde estou? Ainda levo uma chibatada, porque naquele tempo era terrível. E os vergões nas costas. Só que ele olhou para Silas e disse assim: Silas, vamos cantar, vamos ler uns salmos, vamos adorar aqui nessa prisão. Vê bem, eles poderiam ter ali aberto a boca e começar a falar ali naquele instante alguma murmuração, alguma queixa, mas não foi isso que aconteceu na vida daqueles dois. Pelo contrário, eles começaram a salmodiar, a adorar o Senhor, começou a celebrar no meio daquela prisão. O que aconteceu? Quem conhece a passagem? De repente aconteceu o quê? Um terremoto. E nesse terremoto ocorreu algo. A porta do cárcere se abriu. Naquele tempo, algum soldado que estava de sentinela, de plantão naquele momento, que deixasse escapar um preso, sabe o que acontecia, Arari? Era morto. E olha, era costume romano disso. Tanto é que o que fez o soldado, o que estava lá de sentinela, de plantão, lá guardando a prisão, quando soube que a porta do cárcere se abriu? O que ele tentou fazer? Pegou a espada e falou: vou tirar minha vida, porque já vão me matar mesmo, já era. Mas na hora que ele foi fazer isso, o que Paulo e Silas fizeram? Eles gritaram na hora, disseram: para, cara, para, não precisa fazer isso não, está todo mundo aqui. Nenhum preso escapou. Ali já aconteceu algo sobrenatural. Gente, imagine se uma porta de uma cadeia do Dakar, de uma prisão de segurança máxima, estivesse tudo aberto. Imagine. Então pensa bem, nenhum preso escapou. O próprio cara que estava de plantão disse: não, tem alguma coisa aqui. Primeiro, os presos reconheceram que aquelas portas se abriram, não foi causa comum e natural, foi por intervenção de Deus. Segundo, o próprio carcereiro se rendeu a isso. E ele falou: peraí, tem algo sobrenatural também. Como que esses presos aí, que eu conheço eles, que já tentaram fugir algumas vezes aqui e eu não deixei. Agora que a porta está aberta, eles não escaparam. E não escaparam por quê? Porque tinha um homem de Deus ali que pregou o evangelho para todo mundo. Disse assim: vamos adorar. E o povo entrou no ritmo da adoração. E viram que a partir do momento daquela adoração, a porta se abriu do cárcere. Então Paulo chegou e falou assim: gente, todo mundo quietinho aí, não vamos sair daqui, tem algo sobrenatural de Deus. Se a porta se abriu enquanto nós adoramos, é porque é um momento de Deus agir. Vamos ver o que Deus tem aqui. Eu posso imaginar assim. E foi exatamente isso que aconteceu. O carcereiro olhou para Paulo e Silas e disse: o que é necessário para que eu possa ser salvo? E ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua família. Amém. É uma palavra que eu carrego no meu coração para sempre, que isso marcou a minha conversão e a conversão da minha família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, tua família. O carcereiro se rendeu e foi lá, passou um produto nas feridas de Paulo, lá nos vergões, né? E levou eles para a casa dele. E Paulo não aproveitou, irmãos, um momento. Lógico que aproveitou e pregou o evangelho para a família do carcereiro. E naquele instante a família do carcereiro se rendeu a Jesus. E se cumpriu aquilo que Deus tinha na vida deles. Então fale para quem está do seu lado: tudo tem um propósito.
Fala assim: você pode não entender, mas tudo está dentro de um propósito. Olha aqui, Jesus mandou ele para um cantinho deserto, para um lugar deserto, mas tinha um propósito, tinha uma finalidade. Olha, a princípio era para descanso, para repouso, mas não foi só isso. Houve algo ali importante. Lá foi o local propício para a realização de um extraordinário milagre. Sabe, gente, quando eu falo de deserto, estou falando de ausência de recurso. O que eu falei aqui? Isso, ausência de recurso, porque deserto caracteriza a ausência de recurso. A água no deserto, a comida no deserto, não há abrigo no deserto, a gente fica vulnerável. E o mais impressionante aqui é que Jesus foi para aquele lugar e ele sabia. Gente, quando eles sabiam que Jesus estava num lugar, o que as pessoas faziam? Iam correndo para lá. Você acha que na cabeça de Jesus não sabia que ia encontrar ele lá? Então você acha que foi por acaso que ele foi para ali? Olha para quem está do seu lado e fala assim: não é por acaso quando você entra num deserto. Pode não ter recurso, pode não ter água, pode não ter comida, pode não ter abrigo, mas Deus está tratando com você. Amém? Tá bem. O mais impressionante é que Jesus foi lá. E o pior, Jesus foi para lá e uma multidão começou a seguir ele também para aquele lugar. Jesus praticamente é como se estivesse levando as pessoas para aquele deserto. E olha, a ideia de ir para lá partiu de quem? Vamos para o 31. Aqui ó. E disse-lhe, disse quem? Quem que disse para os discípulos? Olha lá, vamos a um lugar o quê? Está o que lá no começo? A partir de quem isso? Fala assim, a iniciativa partiu de Jesus. Foi totalmente de quem? Fala assim, é assim que Deus faz. Tem hora que a iniciativa é dele. Pergunta para esse abençoado aí: você abre mão do espírito controlador para deixar Deus agir? Nem vou perguntar quem já está passando ou já passou ou está passando pelo deserto, porque eu já passei pelo deserto, ainda continuo passando muitas vezes. Quem aqui já passou por isso? Olha aí, eu sabia que muita gente ia levantar a mão. E pode ser que você esteja numa escassez de recursos. Talvez você esteja num tempo de provação. Fala para quem está do seu lado, para quem está do seu lado assim: é prova, irmão. Prova exige ação. Aí gera o quê? Provação. Fala assim: você tem que agir no meio da prova. Mas de que maneira é isso? Talvez esteja faltando alguma coisa para mim, para você. Nos falta saúde, nos falta forças. Às vezes o sol escaldante do deserto representa o sol das dificuldades que aparecem para mim, para você. Às vezes pode estar deixando a gente, por exemplo, quem aqui já trabalhou no sol e sentiu cansaço aqui? Quantos aqui, né, irmão? A gente fica exausto, fica sem esperança. Eu que já fui leiturista na Sabesp, eu sei o que é isso. Gente, eu já trabalhei também de areia seca também, carregando os negócios na costa, naquele balde de concreto nas costas também. Já ajudei, já também trabalhei muito no sol, trocando hidrômetro, também já trabalhei. E a gente sabe o que é aquele sol escaldante. Já fui do correio. E quem já não viu o carteiro por aí, tadinho, com aquela malona nas costas? E naquele tempo era pior do que hoje, porque hoje as ruas estão todas asfaltadas. E quando a Avenida Presidente Kennedy aqui era... Quem é desse tempo aqui que era só areia, gente? Só buraco, lembra? E aí, Getúlio, você é desse tempo? É, né?
Como era complicado para andar até de bicicleta, meu filho. Na feira de quinta era aqui, lembra? A feira de quinta era aqui na Kennedy. Quem lembra dessa época? Hein? A gente andava muito para poder chegar nela. Na parte da Ocean ali, não foi? Lembram? Vocês lembram disso ou não? O que não se lembra, Marcão? O que é isso? Isso é da época de Matusalém, rapaz. Que é isso? Mas eu sei o que é isso, a gente fica exausto. Olha, fala para quem está do seu lado, existe uma lição que eu preciso te falar. E que Deus quer te passar, quer te apresentar. Quando esgotar os seus recursos, as suas possibilidades, a única alternativa que temos é depender de Deus. Fala para quem está do seu lado, tu está no deserto, irmão? Deus está querendo te dar uma lição. É lição, meu irmão. É para depender dEle. Amém ou não? Tinha deserto aí nesse milagre, nesse momento aí da multiplicação dos pães, do milagre dos pães, tinha ou não tinha? Naquele deserto tinha uma multidão que não tinha provisão, não tinha outra provisão. Sabe qual era a provisão daquela multidão? Se chamava Jesus. Jesus era o único que podia prover qualquer coisa para esse povo. Jesus era o único. É assim que acontece comigo, querido. Mas não para por aí. Pergunta para quem está do seu lado: Jesus tem sido a sua única provisão? Pergunta de novo, porque talvez ele estava dormindo. Agora você acordou ele. Isso, pergunta para ele. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo aqui nessa passagem, Marcos 6, uma multidão de famintos. O que tinha ali? É verdade, um bocado de gente com fome. E olha, pergunta para quem está do seu lado assim, no deserto a gente também tem fome. Quem aqui já passou fome em algum momento da vida? Talvez você esteja falando com alguém que nem em casa foi, veio direto para o culto e a barriga está só um relâmpago. Fala a Deus, né? Tem cantina hoje, gente? Tem sorvete? Ixi, eu estava escutando os relâmpagos, não era chuva não, era a barriga do povo. Pergunta de novo para ele: que fome você está tendo, hein? É isso que me chama a atenção. Fome no deserto. Fome no deserto. Escuta bem que eu vou te dizer: a nossa alma precisa de alimento. O que eu falei? Assim como o nosso corpo. O nosso corpinho sensual de prazer precisa de comida. Olha o corpinho do Osés, por exemplo. Meu Deus, ali. Vou te falar, né? Tem um armazenamento de picanha ali. Né? Por quê? Sim, querido. Nosso corpo precisa. E tem gente que fica, quando está com fome, com raiva. Quer ver uma pessoa? A Fabiana. Eu já vi ela com raiva, gente. Pastora Fabiana. Não deixa essa mulher com fome, Edilson, pelo amor de Deus. Você lembra, né? Você lembra. No dia que ela estava com fome. Ela ficou brava. E é assim, tem mais alguém que nem a pastora Fabiana e fica com raiva? Eita, olha aí quantos seguidores. Levanta a mão de novo que a Fabiana não viu, olha aí. Olha lá, fica mal-humorado, um bocado de gente. Meu Deus. Olha só, gente. Se o nosso corpo se alimenta mal, com escassez ou com alimento de baixa qualidade, nós vamos enfrentar um problema. Qual é o problema que o nosso corpo enfrenta? Problema de quê? De saúde. O Caio, por exemplo, ele comeu alguma coisa ontem que hoje ele teve que sair até mais cedo da escola. Passou mal com aquilo que ele comeu, fez mal. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: quando a gente está com fome, a gente acaba comendo qualquer coisa. Fala assim: mas cuidado, viu?
porque você pode passar mal. Por quê? Um alimento de má qualidade, ele pode trazer uma congestão, um problema. Não, você sabia? Eu estava conversando com a minha cunhada trabalha nessa área de saúde, ela falou um dia para mim, a Carmelita, ela falou assim, ó, se você comer alguma coisa que no dia você não cair bem, meu querido, pode ser qualquer coisa, você está acostumado. Por exemplo, vai, a salsicha, não é lá aquelas coisas, hein, gente, salsicha é só Jesus, né? Mas tá bom, você sempre comeu aquele hot dog, aquela salsicha, mas tem aquele dia que você comeu que a salsicha fez mal. Já aconteceu isso com vocês ou não? De você, por exemplo, vai comer um bife, mas você sempre está acostumado a comer o bife, mas naquele dia caiu mal, né? Aí pronto, né? Desandou o intestino, e aí você já viu o que é, né? Número 2 direto. É uma desglória total. Imagina para quem faz Uber. Imagina só, né? Tem que estar parando o carro toda hora, e agora, estacionamento, aí onde eu vou colocar o carro? Imagina, né? Nem fala disso, né, Marcão? A casa cai, literalmente. Nem vou perguntar quem já teve aqui problemas com isso, né, gente? Porque eu acho que todos nós, até eu, todos nós, todos. Então nós sabemos que isso. Então presta bem atenção. Se eu me alimento mal nesse corpinho que eu tenho, o que pode acontecer? Pode debilitar a minha saúde. Fala para quem está do seu lado assim, tem que tomar cuidado com o que você come, porque pode fazer mal para a sua saúde. Ah, tá bom, se o meu corpo, que é aquilo que eu como, se não for um alimento de qualidade, pode gerar um problema. Agora recentemente teve uma marca aí de coisa aí, que está meio que comprometendo a saúde do povo, já estão recolhendo algumas coisas, controle de qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado, não é? Agora imagine na questão de alma. Se a nossa alma ela se alimenta mal. Ah, bispão, mas o que o senhor está querendo dizer? Presta bem atenção aí, porque Deus vai falar forte. Você quer que Deus fale ou não? Então se prepara aí, ó. A nossa alma ela sente fome, irmãos, em muitas coisas ruins. Sabe quando a nossa alma fica com tanta fome, mas com tanta fome, que acaba a gente comendo qualquer coisa. Ah, não, eu preciso comer alguma coisa. Tem gente que fica assim, né? Ai, meu Deus, o que eu vou comer? Ah, eu não gosto muito disso não, mas eu estou com tanta fome que eu vou ter que comer isso. Quem que já fez isso aqui? Já, né? Todos nós. Esse é o nosso maior problema. A nossa alma também é assim. Quando ela se alimenta mal, comendo o quê? Algo chamado cobiça, algo chamado inveja, algo chamado luxúria, algo chamado comparação, algo chamado maldade. Nós ficamos doentes com algumas coisas que alimentam a nossa alma. Parece até que dá a sensação de alívio, mas a nossa alma sente fome. Muitas vezes, irmãos, a nossa alma sente fome. E sabe do que ela se alimenta? De algo ruim, e acaba causando problema, um mal-estar. Sabe o que tem de pessoas com doença na alma por causa que está se alimentando ruim, de forma errada? Sabe o que tem causado? Repita comigo: ansiedade é doença da alma. Fala para ele: você é ansioso? A tua alma está doente. Quem é aqui o ansioso declarado? Tem muitos, hein? Meu Jesus, essa palavra é para você então. Olha só outro sintoma de alma doente, por causa da comida ruim. Depressão. Quem já ficou depressivo aqui? Depressão é doença da alma. Que mais? Muitas doenças emocionais, por causa do alimento, daquilo que a nossa alma se alimenta. Fala para quem está do seu lado assim, do que a sua alma tem se alimentado?
olha bem para esse rosto, porque quem trabalha na área da saúde é impressionante. Nós estávamos na sala e assim, ontem na célula Sumaré, a gente entra naquele bate-papo. Aliás, essa semana foi legal lá na NNI, viu, povo? Logo, logo chego na sua célula aí, hein? Amém, não? Eu e a bispa fomos lá para a NNI. Aí ontem também nós fomos para Sumaré. Nós vamos toda semana. E nós batemos um papo. E chegamos num momento em que a minha cunhada que trabalha nessa área de saúde sabe que as pessoas simulam desmaio. Ela falou assim: você sabia que existem pessoas que simulam estar desmaiadas? E você sabia que os médicos sabem quando é real o desmaio e quando não? É, pastor? É assim? A pessoa está lá dizendo: estou desmaiado, estou passando mal. Está rosadinho o rosto do bicho. Olha. Levanta daí, seu safado, vai. Sai dele, safadinho, né? Por quê? Porque o cara que é especialista e sabe que o cara está sendo sem vergonha, está simulando algo. É isso mesmo. A pessoa que desmaia de verdade, até existe uma desfiguração da face, a forma com que o corpo reage. É isso, Cris? Você que trabalhou também, né, nessa área, não é assim? Já sabe. Engraçado que antes de eu infartar, minha cunhada, ela já tinha olhado no meu semblante, já tinha visto algo diferente na minha sala, não foi, Marcão? Nossa, tá tudo bem com você, cunhado? Você está meio pálido. Que era já um sintoma de alguém que já estava infartando. Você já pensou? Como que as pessoas conhecem, né? As pessoas que já trabalham nessa área. Então, pensa bem, irmãos. Olha bem para esse rostinho abençoado dessa pessoa que está do teu lado e pergunta para ele: será que você tem se alimentado bem espiritualmente? Será que a tua alma está com saúde ou está doente? E se está doente, será que é porque você não está comendo comidas ruins? Do que a tua alma tem fome? Será que é de qualquer besteira por aí? Será que nós estamos comendo comidas agradáveis? Então Jesus trouxe essa multidão para o deserto, afastando-se de outras fontes para poder apresentar a fonte verdadeira. Era Ele que era o provedor, era Ele que iria suprir a necessidade deles. Deu para entender ou não? Agora veja algo. Aí Jesus se apresenta. Vamos lá para João 6,35, filhão. Coloca para mim aí. Vai, Noro. 6,35 de João. É João, não é Mateus, Marcos não. Vamos ver João. Pode ler. Eu sou o quê? O pão é qualquer pão? Pão do quê? Aquele que vem a mim, e quem crê em mim. Jesus é tanto pão como água para a gente. Jesus tanto supre nossa necessidade de fome, como também de sede. Olha para quem está do seu lado: Jesus é isso tudo para nós, tanto pão como água. Você quer beber? Quem está com sede aqui? Quem está com fome aqui? Então hoje tem aqui algo para acontecer na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Será que alguém que crê em Jesus não vai precisar comer mais? É óbvio que Jesus está se referindo ao alimento, mas não é alimento físico. Jesus está se referindo ao alimento da alma. Fala, alimento da alma. Há uns tempos atrás agora, uns 2 meses atrás, nós tivemos uma festa da carne. Como é que ela é chamada? Carnaval. As pessoas se alimentam a sua alma de tanta coisa, tanta porcaria, com tantas coisas. Enche as suas almas do que? De prazer, da carne. Gente, se entopem de tanto excesso de coisas vazias, coisas fúteis, coisas terríveis. E sabe qual é o final disso tudo? Pessoas tristes, pessoas culpadas e pessoas vazias. Olha para quem está do seu lado assim: você está vazio? Que sentimento você está tendo?
Você está triste? Jesus hoje quer te dar alimento verdadeiro. Fala para quem está do seu lado aí, vai. Sabe qual é o resultado quando a gente começa a se alimentar de coisa ruim, a dar comida errada para nossa alma? Quando a gente começa a comer o que não presta, é dor, é frustração que começa a vir na nossa vida. Então, Jesus ele nos convida, ele fala assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem, fala assim, é sua iniciativa a ir. Fala para quem está do seu lado isso. É sua iniciativa ir. Jesus disse: vem. Mas só vai quem tem fome e quem tem sede. Quem não tem fome e não tem sede não vem, ou não vai. Então Cristo ele deseja derramar vida abundante dentro de nós, e Ele é o único que pode saciar a nossa fome interior. Quem está entendendo aqui? Agora, eu preciso entender também que Jesus é o pastor que dá vida pelas ovelhas, e Ele conduziu elas ali. Ele viu que a multidão estava sem pastor. Está dizendo aqui de um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele viu a necessidade do povo. Não houve egoísmo em Jesus. Olha, e interessante que ele foi movido por um amor. Sabe que você precisa entender que Jesus te ama e quer saciar a sua fome, amém? Agora, olha o princípio da visão celular aqui nessa multiplicação dos 12, dos pães, ou no milagre dos pães. Antes de realizar o milagre, Jesus ele pediu e orientou a multidão. O que ele fez? Em outra passagem fala que mandou eles sentarem-se em quê? Em grupos. Olha que coisa impressionante aqui. Olha só, Jesus pediu aos discípulos que fizessem isso, que colocassem a multidão se assentando em grupos pequenos. Está escrito aí, não estou inventando nada não. Da mesma forma, Jesus distribui o alimento espiritual para pequenos grupos hoje. Quantos aqui costumam ir para a célula mesmo a terça-feira? Quantos? Tem gente que não gosta desse alimento, mas tem gente que está matando sua fome quando vai, ou não? Sim ou não? Então, é nesse pequeno grupo que Jesus distribui o alimento espiritual. E em um grupo, é nesse pequeno grupo que nós olhamos no olho, no rosto um dos outros, e nós distribuímos ali aquilo que sacia a fome daquelas pessoas, nos nossos grupos de células. E um grupo pequeno, as pessoas ela tem nome, ela tem história, as pessoas conhecem umas às outras. Por isso que nós trabalhamos em célula. Pode ver que aqui do lado tem o nome de algumas, tá? E nós vemos no texto que Jesus, ele distribui sua vida, sua palavra, seu alimento espiritual. Ele, naquele instante, ele não o faz diretamente. Ele chama algumas pessoas, ele faz de uma maneira sábia, cuidadosa, de forma que todos recebessem a sua porção. E nos diz o texto que na cena do milagre ali dos pães, é tão revelador esse episódio, que o estilo que Jesus usou lá serve de modelo para nós hoje. Olha, a nossa igreja ela se reúne em células, em pequenos grupos, onde as pessoas são cuidadas, são alimentadas. Então, o alimento espiritual ele chega às pessoas por um meio facilitador. Através de quem? Repita comigo: líder de célula. Através de quem que o alimento é servido? Jesus foi direto dando para o povo? Não, ele deu para quem? O alimento para quem? Para os discípulos, seus apóstolos, e dos apóstolos a multidão. Olha só, da mesma forma também, e debaixo da orientação de líderes que garantem a organização dos grupos e a correta distribuição do alimento, que vem dos bispos para os pastores e líderes, e são distribuídos
aos pequenos grupos chamados célula. Quem está entendendo aqui? Esse é um princípio que está lá na multiplicação dos pães, ou no milagre dos pães. O pastor sozinho não faz nada, irmãos. Mas o pastor com seus discípulos, ele pode alimentar uma multidão. Quem está entendendo aqui? Naquele dia, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. Nós cremos, irmãos, que nós vamos alimentar uma multidão, porque aqui vai ter muitos discípulos sendo levantados que vão ser instrumentos de Deus para alimentar uma multidão. Você crê? Agora eu quero encerrar falando de algo surpreendente. Jesus leva eles para um lugar reservado, porque eles estavam como? Volta lá, Marcos 6,31, é isso? Eles estavam como, gente? Cansados. Eles tinham acabado de chegar de uma viagem missionária. Eles estavam sempre rodeados por essa multidão. Jesus estava guiando sua equipe para um lugar de descanso, gente. E lá, o que eles encontraram? Descanso? O que eles encontraram? Mais trabalho. Fala para quem está do seu lado. Lá, em vez de descanso, encontraram mais trabalho. Quem sabe existem pessoas aqui que estão falando: ai, como é trabalhoso ser líder. Fala a Deus, né? Como desgasta cuidar de vidas. Mas o mais surpreendente dessa cena é que esses discípulos saem dali, depois do milagre, renovados. O encontro está chegando aí, faltam alguns dias. Gente, mas já tem líder trabalhando, já tem obreiros trabalhando que vão servir nesse encontro aí. Quem vai servir nesse encontro? Dá trabalho, meu Deus do céu, como é trabalhoso. É desgaste, irmãos, é cansaço, é exausto. Mas depois, quando chega no domingo, irmãos, que a gente começa a ver o milagre de Jesus, irmãos, gera em nós uma renovação. Olha, é aquele negócio. Já teve momentos aqui nessa igreja que já fizemos encontro 2 finais de semana com essa equipe. Por que isso? Como que eles conseguem? Por quê? Porque nós somos renovados a cada milagre que Deus faz na vida de uma pessoa. Quanto aqui dos líderes que se sentem renovados quando um discípulo que estava com um casamento destruído chega para a gente e fala: meu casamento foi restituído. Fica alegre, glória a Deus. Quando chega uma postagem, uma mensagem dizendo: louvo a Deus, líder, por sua vida. Bispo, como eu agradeço a Deus por você existir na minha vida, por aquela palavra. Irmãos, nós nos sentimos renovados. Dá trabalho, irmãos. E daqui para Sumaré, né, Marcão? 2h15, 2h30, às vezes, quando o trânsito trava, é acidente na estrada. Irmãos, como é difícil. Chegamos, era 1h15, 1h30 da manhã, mano. Sei lá, foi mais ou menos isso. É cansativo, irmãos, toda semana para lá, como eu ia também lá para Curitiba, com Oséias, com algumas pessoas que a gente ia. Eu e a bispa, a gente ia, era cansativo, mas irmãos, quando começava a vir os testemunhos de milagres, a gente se sentia renovado. Nós estamos trazendo um fruto de lá de Campinas, uma vida que vai passar pelo encontro com Deus. E cada reunião de célula a gente fica espantado com o que Deus está fazendo na vida desse jovem. E vai fazer muito mais, Eric, se você estiver ouvindo a gente aqui. Cada dia ele está assim impactado, aprendendo, os olhos dele chegam a brilhar. Não é Renan e Maiara se estiverem assistindo. É assim que está acontecendo também lá em Monte Carmelo, lá no Portugal. A Fê com o Rafa, querido, cada momento de reunião, cada experiência que eles estão tendo, cada milagre que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas em Portugal, é o avivamento chegando através da vida de uma família que saiu daqui da IBFAV. O que é isso? Eles se sentem renovados, cada milagre que ocorre na vida daquelas pessoas. Então, hoje, eu não sei como que você entrou aqui nesse momento, mas Deus quer revigorar você, Deus quer renovar você. Sabe, queridos, os discípulos estavam a princípio falando: vamos ficar livres dessa multidão logo, Jesus.
Vamos dar comida para... Quer dizer, manda ele embora porque eles estão com fome. Não foi isso que está escrito? É esse que eles falaram, não foi? Mas Jesus desafiou a cuidar dessa multidão. Jesus olhou para essa multidão e viu um povo que precisava de matar a fome. E não tinha nenhum extra hipermercado aberto. E não tinha nenhuma padaria aberta naquela hora. E o pior, era tanta gente que o caixa do ministério estava zerado. Teve alguém que cuidava disso e falou: Senhor, ainda que tivesse algum lugar aberto agora, haja dinheiro para comprar pão para esse povo todo. Jesus desafia esse povo. Jesus desafia os discípulos e fala: não, peraí, dai-lhes vós de comer. Olha só, que lição. Eles foram instrumentos na realização de um milagre. Olha, embora eles não poderiam ir do jeito que estavam, Jesus se preocupou com aquela multidão. E cada um deles pegou então a sua parte, o seu pedaço de pão. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e pegou um pedaço e deu para Pedro. Pegou um pedaço, deu para Tiago, deu para João, deu para Judas. Estava todo mundo junto. Juntou-se, dividiu 5 pães em 12 pedaços. E agora 2 peixes dividiu em 12 também. Agora dá para a multidão. Pode dar para eles. E gente, quando fome foi pegando um pedaço e dando para um, e o povo com fome, imagine como que é, hein? Como é que é a hora de fome de criança, gente? Como é que é? Cai em cima, irmãos. E todo mundo caindo em cima, me dá um pedaço, e pegaram um pedaço do pão de que Pedro estava na mão. Aí daqui a pouco o outro pegava de outro lado, e quando pensava assim, ixi, vai acabar esse pão rapidinho. Que é isso para tanto? Mas estava ali Jesus. Jesus estava ali, irmãos, pronto para ser um canal de milagre na vida daquelas pessoas, pronto para saciar a fome daquele povo. Então, você precisa entender esse princípio. Eu pergunto para você, qual é a sua maior fome? Eu quero que você fique em pé agora, por favor. Qual é a sua maior fome nesta noite? Deus não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Deus não quer que você saia daqui vazio, com fome. Ele quer alimentar você. Ele quer saciar a sua fome. Veja bem, a vontade dos discípulos é: termina logo esse culto, manda esse povo embora, porque já é tarde. Jesus disse: não, eu me preocupo com eles. O que é que vocês têm aí? Aí fizeram uma pesquisa. Tinha apenas um menino com 5 pães e 2 peixes. Tinha apenas um menino com um lanchinho, Fabiane. Apenas 5 pães e 2 peixes. Aí alguém grita dos discípulos e diz assim: que é isso para tantos? Isso não é nada. Alguém pode olhar assim e dizer: o que vai sair dessa quinta profética? O que vai acontecer naquele culto? Eu não sei como que você entrou aqui, querido. Eu não sei do que você tem se alimentado, mas uma coisa eu digo: nesses últimos dias tem muita gente se alimentando de coisa ruim. A sua alma está com fome por causa de tanta fome, anda comendo tanta coisa de youtuber aí que é porcaria, comendo de fontes estranhas, que não é controlado pela Anvisa do céu, não tem o selo e a garantia de produto de qualidade. E para ser produto de qualidade precisa ter o selo da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária. Não é, Mari? Precisa ter o selo. E cada produto que a gente come, que é produto alimentício, Jonathan, tem que passar por inspeção. Não é assim que, pelo menos, tem que ser. Porque se não tiver o selo de alguém que comprova a legitimidade daquele alimento, você pode passar mal, você pode morrer,
pode dar uma infecção, você pode morrer de infecção alimentar. Precisa você reconhecer que muitos alimentos que estão sendo oferecidos por aí não têm o selo de legitimidade do céu, da Anvisa celestial. Hoje, alguém chamado Espírito Santo está aqui para legitimar esse alimento e dizer: pode comer, porque esse é bom para a tua alma. Tem alguém chamado inspetor maravilhoso, Espírito Santo, que está aqui e está falando: pode se alimentar, porque esse alimento vai te produzir muito, muito, muito bem. Esteja certo de que hoje o Espírito Santo está aqui para saciar você, para oferecer o melhor alimento que você pode ter para a tua vida. Mas infelizmente tua alma está triste, você está passando muito mal, e hoje o sangue de Jesus tem poder de curar você de qualquer mal que existe na tua vida, de qualquer alimento que fez ruim para a tua alma. Você está aqui, entrou tão oprimido. Eu não sei como que você entrou, não sei como que você chegou aqui. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Muitas vezes a nossa reação, irmãos, tem sido reclamar. A nossa reação tem sido desanimar, tem sido desistir. Talvez você esteja com fome espiritual ou até mesmo com fome física. Você tem enfrentado situações difíceis. Quem sabe você não tem recurso para sobreviver sozinho. Perceba que o milagre começou a acontecer quando Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e começou a agradecer a Deus. Sabe que eu preciso que você entenda que hoje existe alguém muito preocupado com a fome que você está tendo. Mas a fome que você precisa ter, acima de qualquer outra fome, tem que ser a fome de Deus. A fome de estar na presença de Deus. A tua alma precisa se alimentar desse alimento, irmãos. Porque você está triste, ó alma. Porque você está perturbada dentro de você. Porque você tanto chora, porque tanta depressão, porque tanta ansiedade. Por quê? Por quê e por quê? Por causa dos alimentos que você tem comido. Tem te feito tão mal, com tanta porcaria que tem te oferecido por aí. Hoje, o amigo Espírito Santo está aqui, dando o selo da legitimidade desse alimento, esse pão do céu. Uma vez o diabo foi oferecer algo que não era legítimo para Jesus. O diabo queria legitimar o que era ilegítimo. Aonde que pedra pode alimentar a gente? Às vezes a fome é tão grande, né, gente, que tem gente que come pedra mesmo. Tem lugar do planeta que as pessoas comem pedra. Não é? O quê? É, né? O pastor Wagner está falando aqui de um processo que eles fazem lá de cozinha a pedra para comer, irmão. Não pode. Hã? Já pensou o que é isso? Então, se você comeu pelo menos só o arroz que você reclama aí, você já está na frente aí de muita gente, porque tem gente que não tem nem o arroz que você comeu. Você reclama do ovo aí, não é? Que você comeu, mas tem muita gente que não tem nem esse ovo que você comeu aí. Entendeu? Glorifica o Senhor, querido. Porque apesar de você muitas vezes ter reclamado de tudo que tem vindo na tua mesa, você está melhor do que muita gente que está por aí, que não tem o que comer agora. Ou melhor, se toma café, não almoça e nem janta. Se janta, não almoça e nem toma café. Se almoça, não é por causa de regime, não, porque não tem o que comer. Ele faz assim, ó. É um ovo para 3. Vamos repartir o ovo em 3. Uma salsicha em 5. Tem muitas pessoas assim, querido. O diabo queria que Jesus legitimasse pedra em pão. Pedra não alimenta ninguém. Sabe o que Jesus falou? Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Deus Altíssimo.
a rema, a revelação. Hoje, não somente suas necessidades físicas serão supridas, como as suas necessidades espirituais também, principalmente espirituais. Se você crê nisso, sai do teu lugar agora. Se a tua alma tem fome, vem se alimentar, porque a partir de hoje as coisas vão mudar para a sua vida. Bispo, eu comi de um alimento que me fez tão mal, eu estava tão bem espiritualmente, mas alguém me ofereceu. E olha, às vezes o diabo envia para a gente, pessoas na nossa casa. Sabe aquele presente do inferno, irmãos? Alimento contaminado, porque você está bem, tua família está bem. Aí tu abre a porta da tua casa para um endemoniado, porque não posso dizer outro nome. Você começou a desestimular de ir para a célula, de ir para a igreja, de servir a Deus. A ovelha estava bem alimentada, estava bem espiritualmente, estava servindo a Deus, agora desistiu, desanimou. Quem? Alguém deu para você um alimento ruim. Eu estava falando hoje e dizendo uma coisa muito importante. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo vocês, mas o amor que eu sinto por cada um não pode ser maior do que o que eu sinto pelo meu Deus. A fome que você está sentindo agora, que a tua alma sente falta, não pode ser aquilo que você está precisando agora, não pode ser uma fome maior do que estar diante dele, da presença dele, de Jesus na tua vida. Eu falava exatamente isso. Pessoas são pessoas, coisas são coisas, mas só Deus é Deus. O único que poderia saciar a fome daquele povo era Jesus. Jesus está aqui para saciar você, para te curar dessas doenças. Eu lhe afirmo em nome de Jesus. Eu não vou demorar nesse apelo, mas eu queria que você entendesse muito bem. Teve alimento que você comeu e mudou o seu semblante, mudou você. Você não era desse jeito que você está sendo agora. Você comeu um alimento dado pelo inferno que alguém te levou. Foi uma palavra que te deixou assim, uma palavra que alguém levou do inferno. Quer ver uma coisa? Elias estava lá, feliz, celebrando uma vitória. Daqui a pouco chega um recado do inferno para Elias. O recado foi de quem, minha irmã? Quem que mandou o recado para Elias? Quem? Jezabel. Fez bem para Elias, hein? Olha o alimento que Elias ingeriu, ó. Fez bem? Tem gente desviada até hoje da igreja porque se alimentou errado. Querido, eu não sei se você está desviado aqui. O Senhor te chama para uma reconciliação. Deus te chama aqui para te curar, querido. Deus te chama para uma restauração. Você precisa ter fome no deserto, mas fome de Deus. Sabe o que eu falei aqui numa dessas minhas meditações nas redes sociais? Eu falei o seguinte: qual é o seu comportamento no deserto? É Ele quem vai mostrar para você se você vai sair logo ou vai ficar lá ainda. Deus quer te tirar desse deserto, mas certo de que o milagre quem faz é Ele. Quando Ele te leva para o deserto, Ele mesmo te tira, mas com a barriga cheia, saciado, certo de que o milagre vai acontecer. E é isso que vai acontecer na tua vida. Hoje o Senhor está aqui para curar você. Se preocupa não. Deus está cuidando de curar cada um desses que estão aqui hoje, que entraram aqui com a alma ferida, com a alma doente. Às vezes, quem nos fere são de dentro da nossa própria casa. Eita, irmão, é verdade.
não cuida bem do alimento para você não ver não. Aquilo que seria para o bem, irmãos, deixa lá, esquece fora da geladeira. Coloca no lugar inapropriado. O que acontece com esse alimento? O que acontece? Estraga. E quando a gente deixa um alimento lá, descoberto, sem a devida proteção, é um alimento bom. O que acontece muitas vezes? Vem varejeira daquelas lá de que cor é? Verde, né? Sei lá, falam que é azulada. Aí se ela pousar lá, o que ela faz? O que acontece com o alimento? Ela bota alguns ovos ali, ou faz até mesmo, dizem talvez, aquele cocôzinho naquele alimento, estraga aquilo que era bom. Quem que já descuidou disso uma vez e aconteceu isso na sua casa? Já, né? Acho que na casa de qualquer um de nós. Aí você olhou com cuidado. Nossa, filho, você deixou aqui descoberto. Olha, entrou varejeira aqui, ó. Vixe, vou ter que jogar o feijão todo fora. Não é assim? Vou ter que jogar o arroz todo fora, a carne, meu Deus, que carne deliciosa. Não teve o devido cuidado, irmãos. Em nome do Senhor Jesus aqui, pelo Espírito do nosso Deus, cuide do alimento que você tem recebido aqui. Cuide bem do alimento que você tem recebido aqui. Não deixa as varejeiras pousarem. Não deixa as varejeiras, que representam os demônios, pousarem e contaminarem aquilo que é bom. O alimento sadio, pelo amor de Deus, pode ser tua melhor amiga. Pode ser teu melhor amigo, pode ele estar contaminado e contaminando você. Eu não sei como que você está, como você tem se comportado na igreja. Você era um contribuinte, não é mais, porque alguém contaminou você com uma mentira do inferno, você nem procurou saber da verdade. Você era uma pessoa mais frequente, mas agora você não. Por quê? Porque sua alma está doente, porque comeu coisas erradas. A tua maior fome, eu repito, tem que ser de Deus. A sua maior fome tem que ser de Jesus, das coisas maravilhosas que o Senhor tem para te oferecer. O verdadeiro alimento vem dele. Saia daqui totalmente curado e transformado agora.